Tenham cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo o Cristo, que habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade, no qual também estáis circuncidados, com a circuncisão não feita por mão no despojo do corpo dos pecados da carne, mas pela circuncisão de Cristo, sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. E quando vocês estavam mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, ele vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, agora a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Portanto, presta atenção, Paulo começa a concluir um pensamento. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Ninguém vos domine o seu arbítrio, a sua vontade, com pretexto de humildade e culto dos anjos, envolvendo-se em coisas que não viu, estando em vão inchado na sua carnal compreensão, não ligado à cabeça, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Se, pois, estáis mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda de ordenanças, como se vivesseis no mundo, tais como: não toques, não proves, não manuseis, a qual todas as coisas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, as quais, na verdade, têm alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação dos impulsos da carne. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, busquem as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estão mortos com Cristo, e a vossa vida escondida com Cristo em Deus. Aleluia, glória a Deus por essa palavra. Senhor, fala com a gente nessa manhã, traga clareza aquilo que o Senhor quer nos mostrar nas suas escrituras sagradas, em nome de Jesus, amém. Nessa manhã eu quero falar sobre uma mente elevada. Uma mente, obrigado André, elevada. Existem muitas mentes admiráveis no mundo. Muitos homens que fazem muitas coisas, inventam muitas coisas, criam muitas coisas, e nós tendemos a admirar demais as grandes mentes, os grandes homens, esses grandes inventores. A gente para pensar nessas grandes invenções, o avião, o ar-condicionado, para a gente que mora em Cachoeira, é uma bênção. A gente para pensar, e eu não sei se você já se parou nesse tipo de pensamento. Às vezes eu paro para pensar e falo assim: cara, quem um dia olhou para um grão de café e falou assim: eu vou para um fruto do café, falou, dentro dele tem um grão, e aí eu vou secar esse grão, vou torrar, vou moer, vou jogar água e vai sair uma bebida muito boa. Eu fico,
Como que foi esse processo? Quem conseguiu pensar em todo um processo em que uma fruta se torna uma bebida tão boa e tão comum para nós? Quem pensou num processo para facilitar o transporte, eu vou pensar em algo que não ande pelas estradas, mas que voe e que seja confiável? Quem pensou em tais coisas? A gente pensa assim, são mentes elevadas, são mentes extremamente criativas. Mas eu quero trazer a perspectiva bíblica de uma mente elevada. E uma mente elevada na perspectiva bíblica não tem a ver com as grandes invenções. Uma mente elevada na perspectiva bíblica, ela não tem a ver com os grandes escritores, os grandes escritos. Mas uma mente elevada na palavra de Deus tem a ver com uma mente que está plenamente conectada com Cristo. Paulo, ele escreve aos cristãos em Colosso, uma cidade que já tinha sido economicamente uma potência, mas que agora vivia tempos de crise. Uma cidade próximo a um outro lugar famoso, a cidade de Laodiceia, em que João, escrevendo o Apocalipse, diz que é uma igreja morna. A cidade de Colosso era uma cidade que estava em decadência. Paulo, ele provavelmente na sua viagem, quando ele passa para chegar a Éfeso, ele para em Colosso e ali se estabelece uma igreja. Essa igreja então começa na fé com Cristo, mas como Colosso era uma cidade grega, eles começam a se perder na sua doutrina, no ensino. Então os gregos começam a se converter, os judeus começam a se converter, e aí eles começaram a misturar tudo. E se tornou uma doutrina que misturava a legalidade do judaísmo, trazia de volta os preceitos da lei do judaísmo, e também trazia as filosofias gregas. Então eles faziam culto aos anjos, eles acreditavam nos mitos que os gregos contavam, mas ao mesmo tempo viviam de volta do jugo da legalidade, se submeteram de volta ao jugo da legalidade, tornando Cristo cada vez mais distante, ou como Paulo escreve, se tornando um corpo inchado, porque havia se desconectado do cabeça. Então cada vez que a igreja em Colosso vai crescendo, a distância entre a igreja e o cabeça da igreja vai crescendo. E quanto mais nós nos distanciamos de Cristo, menor a nossa mente se torna, menos elevada a nossa mente se torna. Quanto mais o homem se afasta de Deus, mais ele regride. Porque a gente tem uma sociedade aí fora que acha que está evoluindo, dizendo que você pode ser o que você quiser, de que você pode ter relações com quem você quiser, e que isso é evolução, isso é avanço. Mas na verdade nós estamos regredindo. As culturas mais antigas eram culturas poligâmicas. Você podia fazer as festas aos deuses romanos, por exemplo, ao deus Baco. Era uma festa regada a vinho. Chegava um momento da noite que as pessoas podiam ter relações com quem ela quisesse, pessoas, animais, quem elas quisessem, com que elas quisessem. Então, na ânsia de evoluir, a sociedade se afastou de Cristo e está regredindo. Os gregos acreditavam que o conhecimento se passava através das relações sexuais. Então muitas vezes os mestres tinham relações com seus aprendizes. Então você pensa que quanto mais sexualizada, quanto mais bestializada uma sociedade se torna, é porque ela está regredindo e não evoluindo. A gente pensa que é a era da evolução, em que nós temos liberdade para ser o que queremos, mas na verdade nós estamos voltando a um passado em que nós estamos presos ao nosso próprio pecado. Nós não, os que vivem lá fora, em que as pessoas estão se prendendo novamente ao seu próprio pecado, aos seus próprios desejos e a si mesmo.
Na ânsia de ser livre, as pessoas se tornam escravas de si mesmos. E por mais lindo que pareçam os discursos, por mais maravilhoso que pareça a ideia, é a ideia de uma mente pequena. É a ideia de uma mente baixa. Obrigado, Paulinho. É a ideia de uma mente completamente corrompida. A igreja de Colosso se distanciava do Cristo cada vez mais. E quanto mais pareciam que eles se tornavam inteligentes, mais distantes de Cristo eles se tornavam. Porque o conhecimento sem o amor, ele não serve para nada, senão para alimentar o nosso ego. Paulo diz que o conhecimento envaidece, mas o amor, ele nos torna humildes. Paulo então escreve a sua carta para corrigir a igreja lá em Colosso. E ele começa escrevendo, trazendo para mim um dos inícios mais bonitos de suas cartas, em que ele diz que Cristo é a imagem do Deus invisível, aquele que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Esse Cristo é o Cristo que Paulo pregava, em que ele diz o seguinte, em Colossenses 2, versículo 3, que nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Estão nele, guardados nele. O que ele está dizendo para essa igreja é: vocês querem ter conhecimento, vocês querem ser sábios, mas isso não será possível se vocês continuarem se distanciando de Jesus. Porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. A sabedoria começa onde o temor ao Senhor começa. Então nós temos grandes mentes no mundo, mas mentes elevadas só tem aqueles que estão em Cristo. Nós temos grandes mentes lá fora, mas mentes sábias só aqueles que temem ao Senhor. Porque é nele que estão escondidos todos os tesouros. Então, se estão escondidos nele, e quem está lá fora consegue inventar tanta coisa, imagina aonde Deus pode nos levar se nós nos mantivermos conectados com Ele. Só que o grande problema e o grande empecilho que se apresenta para a nossa igreja nesse tempo são as vãs filosofias, as doutrinas de legalidade, as falsas teologias que tiram os nossos olhos do Cristo e colocam nossos olhos em qualquer outra coisa. Para a cidade de Colossos foi o culto aos anjos. Para os irmãos colossenses foi a legalidade, mas para nós pode ser a prosperidade. Para nós podem ser coisas materiais. Para nós pode ser qualquer outra coisa que tire os nossos olhos de Jesus e coloca os nossos olhos na terra, que nos desconectam do cabeça, nos tiram de um lugar elevado e nos trazem de volta para a terra. Porque o cristianismo não é uma religião de pés no chão. Porque os que confiam no Senhor renovarão as suas forças, eles voarão. Andar com Deus não é andar com os pés no chão. Cara, você tem que ser pés no chão, meu amigo. Eu ando com Jesus. A minha mente é elevada. Não tem como eu ter a minha mente em Cristo e os meus pés no chão. Porque os que confiam no Senhor voarão com asas como águia. Então, a igreja de Colossos se distanciava, assim como a igreja de hoje se distancia. Presta atenção que Paulo diz que são vãs sutilezas. Não é algo absurdo, não é algo que você diz, não, isso aqui está errado. Não, é sutil. Como ele escreve,
tem aparência de humildade e sabedoria. Parece que é sábio, parece que é verdade, parece que está apontando para algo que é real, mas não está. Eu nunca vi uma igreja que pregue tão pouco sobre a volta de Jesus quanto a nossa. Nossa, que eu digo, no nosso tempo. As pessoas têm medo da volta de Jesus. Enquanto a igreja que viveu mais perto do Cristo ansiava pela sua volta, a ponto de quando Paulo escreve a primeira carta aos Tessalonicenses, dizendo que Jesus está voltando, todo mundo larga o emprego, volta para casa e vai esperar Jesus voltar. E aí ele tem que escrever a segunda, dizendo: não, gente, vamos trabalhar, Jesus vai voltar, mas não é agora não. A nossa quer postergar o máximo possível a volta do Cristo, dizendo: não, Jesus, deixa eu casar primeiro. Não, Jesus, deixa eu ficar milionário primeiro. Não, Jesus, deixa eu conquistar o que eu quero primeiro. São vãs sutilezas em que tornam Cristo não mais algo a ser desejado, em que coloca a nossa esperança não na volta do Cristo, mas naquilo que nós conquistamos aqui na terra, em que colocam a nossa esperança em filosofias, em legalidades, e aí essas coisas vão dominando as nossas vontades. Porque enquanto Cristo nos salva, nos liberta, nos transforma, enquanto Cristo risca a cédula que era nossa, porque você sabe que você tinha uma dívida. Ah, pastor, eu ainda tenho. Hoje em dia quem não tem, levanta a mão para o céu e agradece. Ainda tenho, pastor. Mas imagina você chegando no banco, pastor Rafael te chama lá no Sicredi. Vem cá, pode ser por telefone? Não, tem que ser pessoalmente. Você fala: meu Deus, pessoalmente a gente já sabe que não é nada bom. Aí o pastor Rafael fala assim para você: cara, você tem uma dívida aqui de 2 bilhões de dólares. Aí você sai dali, vai para casa, pesquisa quanto custa um rim para você vender, quais os órgãos que dá para vender, quais que você precisa para viver. Vai vender sua casa, vai vender seu carro, vai vender tudo que você tiver. Vai pedir dinheiro. Preciso de 1 bilhão de irmãos com R$1. E aí você fala: não tem como pagar essa dívida. Eu vou deixar o banco executar o que tiver para executar, vou deixar eles tirarem tudo e vou ver o que acontece. Nós tínhamos uma dívida que a gente não podia pagar. E aí no outro dia, te liga de novo: você pode voltar aqui? E aí você já vai chorando, falando: não sei o que eles vão fazer comigo. Não tem como eu pagar, eu já busquei todos os recursos, todos os caminhos, todos os jeitos, não tem como. Aí você senta na frente do pastor Rafael e ele diz assim: sua dívida foi paga. Mas como assim ela foi paga? Passou um cara aqui, riscou a sua dívida e ainda te deixou com crédito no banco. Foi isso que Cristo fez por nós. Ele não só risca a nossa dívida, ou algumas versões rasga a nossa dívida, mas Ele prega na cruz. E na cruz não é só onde o nosso preço foi pago, mas onde o sangue foi derramado. E o sangue derramado traz para nós uma herança que não era nossa. Traz para nós benefícios que não eram nossos. Foi isso que Cristo fez por nós. Só que aí a gente busca e inventa meios de pagar as nossas dívidas. Não é possível, eu tenho que pagar essa dívida. Foi pago? Não é possível, eu tenho que pagar essa dívida. E aí nós tornamos a vida com Deus não uma vida de gratidão, mas uma vida de obrigações, em que, para eu ter a sensação que de alguma forma eu mereci que a minha dívida foi paga,
eu vou começar a inventar regras, para que eu possa, no meu coração, dizer: não, Ele pagou a minha dívida porque eu mereci. Só que aí a palavra do Senhor diz lá em Romanos, que Ele morreu por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Então não há nada que nós possamos fazer para merecer o que Cristo fez por nós. E essa é a beleza do Evangelho de um Deus doador. Porque Ele não se coloca na frente de uma bala por alguém. Não. A graça é você se colocar na frente de uma bala por alguém. Não. A graça é você se colocar na frente de uma bala por uma pessoa que assassinou um familiar seu. Isso é a graça. Foi isso que Cristo fez. Nós éramos inimigos de Deus. Você se colocaria na frente de uma bala, na frente de uma faca, por um inimigo seu? Talvez por alguém a gente até, por misericórdia, a gente se colocaria. Na frente de uma criança que a gente não conhece, na frente de um familiar, na frente de um amigo, na frente de um conhecido, mas na frente de um inimigo a gente jamais se colocaria. Na frente do assassino que entrou na sua casa e matou todos os seus familiares, você se colocaria na frente da punição dele? Jamais. Foi isso que Cristo fez por nós. E não tem como pagar essa dívida. Só que a gente tenta encontrar meios. E a gente inventa regras. E a gente tornou a vida com Deus em pode e não pode. E aí nós somos simplórios nas nossas perguntas, dizendo: pastor, pode isso? Pastor, pode isso? Pode isso? Quando Paulo diz: tudo te é lícito, mas nem tudo te convém. Então não é sobre poder ou não poder, mas é sobre olhar para dentro de mim e dizer: para quem eu estou me tornando, convém? Para quem eu entreguei a minha vida, convém? Não é sobre pode ou não pode, porque às vezes a gente se agarra no pode ou não pode e fica naquilo ali, e torna a vida com Deus uma mera troca de obediência. Vira um radicalismo barato. E aí a gente fica nessa, quando na verdade nós deveríamos olhar para dentro de nós e dizer: espera aí, eu fui salvo, estou sendo transformado à imagem de Cristo, convém? Será que convém? Porque, gente, muita coisa não é pecado, mas não é para você fazer. Não é que o que é pecado você não tem e o que é certo você tem. Às vezes você vai ter que abrir mão do que é certo, não para pecar, mas porque é certo, mas não é para você. É de Deus, mas não é para você. Então não é sobre pode ou não pode, é sobre para o que eu estou vivendo em Cristo, convém. Porque a gente tornou a lei de Deus personificada no Cristo em meras ordenanças. Só que são ordenanças que não colocam nada em ordem, que não visam a ordem do corpo, porque já se desconectaram do cabeça. São ordenanças que não ordenam, porque o Espírito Santo não é aquele que ordena o homem, é aquele que convence o homem. Então não é sobre eu chegar aqui e dizer: você pode, você não pode, você pode, você não pode. É sobre eu chegar aqui, pregar sobre o Espírito Santo e deixar Ele fazer o trabalho de te convencer daquilo que te convém e do que não te convém fazer. Porque entenda, enquanto Cristo não se tornar doce, o pecado jamais deixará de ser amargo. Então eu prego uma religiosidade que sufoca, que prende as pessoas, que dita o que deve, o que não deve. Eu construo muros para as pessoas, quando na verdade eu deveria alimentar as pessoas melhor. Na ilustração da ovelha, ao invés de construir muros
plante uma grama melhor. Melhore o alimento. Então, porque eu não tenho um bom alimento, porque eu já me desconectei do cabeça, porque eu não tenho nada a oferecer, a minha única alternativa é te prender. Porque eu não tenho um bom alimento, porque eu já me desconectei do cabeça, a minha mente já está em outro lugar. E quem não tem alimento levanta muros para te prender. Agora quem tem bom alimento te dá liberdade. Quando os discípulos estão indo embora, Jesus fala para os seus assim: vocês querem ir também? Para os 12. Aí eles falam: não, Jesus. Porque Jesus não construía muros. Muitos ao verem a multidão indo embora falam: não, gente, espera aí, fica aqui. Ó, se você for para outro lugar, você vai estar amaldiçoado, hein? Você vai debaixo de maldição, hein? Você vai debaixo eu não te abençoo. Você está saindo debaixo de maldição. Você não vai viver nada. A doença vai chegar na sua casa. Você vai viver miserável. E torce para dar errado. Jesus falou assim: vocês querem ir? Porque Jesus tinha plena convicção daquilo que ele tinha para oferecer. Só que quem não tem nada para oferecer, levanta muro. Não pode. Não, que isso? Não, eu quero te colocar dentro do meu quadrado religioso. E aqui eu te prendo. Aqui você não vai para lugar nenhum. Mas aqueles que pregam Jesus levam as pessoas a pastos verdejantes. Sabe por quê? A ovelha conhece a voz do seu pastor. Há uma história que na África, uma vez, 2 pastores de ovelhas se encontraram. E aí as ovelhas se misturaram para beber água. E ali não tinha como distinguir. Mas quando o pastor chamou as suas ovelhas, todas as ovelhas que eram dele seguiram o pastor. E as que não eram dele permaneceram. Por quê? Conhecem a voz. Você não precisa construir muros se você se importa em pregar sobre a voz de Deus. Mas nós construímos muros de religiosidade. Pode, não pode. Pode, não pode. Quando a vida com Deus é relacionamento. E relacionamento você se torna cada vez melhor para quem você está se relacionando. Cristo já entregou o melhor para nós. Agora nós, a cada dia, entregamos o nosso melhor para Ele. Então, meu irmão, não prenda a sua mente. Abra, eleve a sua mente. Não prenda. Não construa muros dizendo: não, eu tenho que ficar nesse quadrado aqui. Porque se eu sair desse quadrado, já era. Meu irmão, quebre os muros que a religiosidade construiu e veja o que Deus tem para te oferecer. Nós não somos como galinhas dentro de um galinheiro, nós somos águias que voam com uma nova perspectiva. Porque enquanto a religião, tudo que ela tem para te oferecer é um livro de regras. Enquanto tudo que a religião tem para te oferecer é um emaranhado de soluções carnais, Cristo ofereceu a si mesmo por você. E aí Paulo escreve: foi para a liberdade que Cristo nos chamou. Mas não é uma liberdade que a gente dá ocasião à carne. Porque às vezes a gente tem a ideia de que liberdade é dizer sim para tudo. Eu sou livre, eu posso dizer sim para o que eu quiser. Só que liberdade é a capacidade de dizer não. Porque Jesus diz que todo aquele que peca é escravo do pecado. A partir do momento que nós não encontramos a Jesus, nós somos escravos. E a nossa palavra para o pecado vai ser sempre sim. Sempre sim para os nossos desejos, sempre sim para a nossa carne, sempre sim para aquilo que nós queremos fazer. Mas quando Cristo nos encontra, nós somos livres. E aí a gente tem a capacidade de dizer não para o pecado. Foi para essa liberdade que Cristo nos chamou. A liberdade de não viver preso às suas próprias vontades. Porque muita gente morreu frustrada fazendo tudo o que queria. Então a igreja de Colossos se prendeu. Paulo escreve no versículo 18 que o arbítrio deles foi dominado. A vontade deles foi completamente presa, com um pretexto de humildade.
com uma ideia errada de obediência, com uma ideia errada de dizer: não, se você obedecer isso aqui, você vai viver. Se você obedecer isso aqui, você vai ser bem sucedido. Se você entenda, meu irmão, não é sobre algo que está do lado de fora, mas é sobre aquilo que Cristo está fazendo do lado de dentro. A palavra do Senhor diz que na nova aliança Ele escreveria as leis no nosso coração. Um coração transformado por Jesus carrega o temor do Senhor. Um coração transformado por Jesus não precisa de muros. Um coração transformado por Jesus não precisa de vãs ordenanças religiosas. Um coração transformado por Jesus obedece. Ainda que ele não entenda muito, ele obedece. Na sua inocência, ele consegue ouvir e reconhecer a voz do seu pastor. Ele consegue enxergar os sinais. E aí Paulo diz: se vocês já morreram para Cristo, por que vocês estão vivendo como se vocês ainda estivessem no mundo? Se colocando debaixo de ordenanças. Pode, não pode, faz isso, não faz aquilo. Sabe, se submetendo a ensinamentos que nada tem a ver com Jesus, que não apontam para o cabeça, ensinamentos inchados, de uma religiosidade vazia, de um fermento que faz crescer, mas não faz alimentar. Uma religiosidade que nada tem além de aparência. É isso que Paulo escreve: alguma aparência de sabedoria, mas não servem para nada, senão para satisfação da carne. Muita gente quer controlar as pessoas para dizer que a igreja dele é grande. Aí constrói muros, aí bota medo nas pessoas, para dizer que tem um ministério abençoado, para dizer que tem pessoas fiéis. Não, você tem pessoas que não pensam. Você tem pessoas que estão com a mente cauterizada. Você tem pessoas que são controladas e aceitam o controle. Mas agora, aqueles que estão em Cristo, presta atenção que a gente tem vivido um tempo em que as pessoas morrem para o mundo, mas não nascem para Cristo. É igual quando as mulheres chegam lá no túmulo vazio e elas falam: meu Deus, Jesus ressuscitou, e ficam no túmulo. Aí o anjo fala: minhas filhas, vão, anunciem o que vocês viram aqui. E às vezes a gente morre para o mundo e fica lá, não pensa, não faz, não muda, não avança, não cresce. Deixa eu ficar aqui nesse lugarzinho, deixa eu ficar aqui no meu lugar de morte. É só eu frequentar a igreja, é só eu ficar aqui, e a nossa mente vai diminuindo, a nossa mente vai se tornando cada vez mais terrena, porque nós morremos para o mundo, mas não ressuscitamos com Cristo. Quando você morre para o mundo, o dever que todo líder tem é de apontar para você o caminho da ressurreição, dizendo: agora, meu amigo, você não tem mais a sua mente fechada, você não tem mais a sua mente cauterizada, você não tem mais uma mente morta. Agora Cristo te deu uma nova mente, Cristo te deu um novo coração. E como que eu faço para viver para Cristo? Tem um livro de regras aí, pastor? Eu acho engraçado que as pessoas vêm se unir à igreja e falam assim: mas como que é os usos e costumes da igreja? Eu falo: irmão, você lê a Bíblia? Leio. Então, está tudo ali. A gente não tem livro de usos e costumes aqui, não. Se você quiser ler a Bíblia, lá está tudo que você precisa usar e tudo que você precisa ter costume de fazer. Está lá. Tudo que você precisa saber sobre a nossa igreja está aqui. Enquanto a Bíblia fala, a gente fala. Quando a Bíblia se cala, a gente se cala. Então você não precisa saber nada além da palavra. Porque
Não é sobre eu chegar para você e falar assim, aqui é assim, você pode fazer assim. É sobre eu elevar a sua mente a um novo lugar, para você começar a pensar igual a Jesus, para você começar a ter a sua mente nas coisas que são do alto e não nas coisas que são da terra. Quantas vezes eu ouvi tantas mensagens de doutrina que não apontavam para Cristo, mas só apontavam para a terra. Quantas vezes eu ouvi tantas mensagens de prosperidade que não apontavam para Cristo, só apontavam para a terra. Quantas vezes eu ouvi os pregadores coach pregar tanta coisa que não apontavam para Cristo, só apontavam para a terra. O que nós geramos? Mentes baixas, controladas e cauterizadas. Mas quando eu te digo assim, meu irmão, Cristo te chamou para uma nova realidade. Crer também é pensar. Então, eleve a sua mente. Busque as coisas que são do alto. Por quê? Porque você já ressuscitou com Cristo. Você não só morreu para o mundo, você foi ressuscitado com Ele. E nessa ressurreição, não é você quem vive, é Cristo que vive em você. E aqueles que dizem amar a Deus, devem andar como Ele andou. Então não é sobre eu te dizer o que você pode ou o que você não pode, é sobre fazer a sua mente entender o evangelho que você vive, o Cristo para quem você entregou o seu coração. Eu não estou aqui para controlar a sua mente, eu estou aqui para elevar a sua mente. Porque qual é o elogio de Paulo aos crentes de Bereia? Tudo que é pregado vocês vão nas Escrituras. O que Paulo está elogiando eles? Vocês pensam. Nós não queremos uma igreja que não pensa. Nós não queremos uma igreja que não questiona. Nós não queremos uma igreja que todo mundo pensa igual. Nós queremos uma igreja que todo mundo tem a mente no mesmo lugar. Não é sobre pensar igual, é sobre ter a mente no mesmo lugar. E ainda que a gente pense diferente, a nossa mente é a mente de Cristo. E é aí que a gente encontra a unidade. A unidade não está no pensar igual. A unidade está em posicionar a mente no mesmo lugar. Se vocês já ressuscitaram com Cristo, busque as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensem nas coisas que são de cima. É sobre o segundo andar, meu irmão. É sobre o segundo andar, não nas coisas que são da terra, porque vocês já estão mortos, e a vossa vida, mas se eu já estou morto, que vida é essa? Está escondida com Cristo em Deus. O que Paulo está dizendo é: se não há Cristo, não há vida, porque a vida está nele. Mas e a minha vida? Já morreu, já perdeu. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, porque o tempo que nós passamos aqui não é vida, é morte. Aqueles que têm vida são aqueles que andam com Jesus, porque o ladrão, e aqui não é o diabo que Jesus está dizendo, o ladrão pode ser o dinheiro, o ladrão pode ser a inveja, o ladrão pode ser a soberba. O ladrão veio para roubar, matar e destruir, mas eu vim. Então o que Jesus está dizendo é: tudo o que se faz para si mesmo e não para Ele é morte, é roubo e é destruição. Está te matando, está roubando seu tempo e está destruindo a sua vida. Agora, quando você faz para Ele, quando você faz por Ele, você tem vida, e vida com abundância. Então eu não estou aqui para pregar uma mensagem que vai me dar poder sobre vocês, jamais. Eu nunca vou chegar aqui e pregar uma mensagem que vai me dar controle sobre vocês, jamais.
Eu nunca vou erguer muros para vocês não saírem desse lugar, jamais. Não contem comigo para fazer isso. Se um dia você quiser fazer drama, dizendo, pastor, quero ir para outra igreja, não pense que eu vou ficar afagando o seu ego. Fala, irmãos, glória a Deus por isso, que bom que você vai continuar na igreja. Eu não estou aqui para isso. Eu estou aqui para elevar a sua mente, para te fazer pensar como Cristo pensa. E pensando como Cristo pensa, eu tenho certeza que a sua vida vai mudar, que a sua história vai ser transformada, porque muitas pessoas acertam no externo, mas estão completamente erradas no interno. Mas eu nunca vi alguém que tem o interno transformado errar de propósito no externo. Então, meu irmão, a sua vida está escondida com Cristo, e tudo isso nós devemos à cruz. A cruz te deu uma nova vida, uma nova mente, um novo coração, uma nova história, tudo novo. Entenda que quando você é trazido para Cristo, você é trazido para uma nova realidade. Lá em Romanos, capítulo 8, diz que o próprio Espírito, versículo 16, testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E aqui eu quero terminar. Todas as vezes que Paulo usa a expressão filhos nesse capítulo, ele usa a palavra grega huios, que é filhos maduros. Então quando ele diz, toda a criação aguarda a manifestação dos filhos, é a palavra huios, filhos maduros, filhos já criados. Ou o huios, naquela época, era o filho adotado. Filho que era adotado na família, que não tinha nascido naquela família. Só que nesse versículo, a palavra para filhos não é o huios. A palavra para filhos é teknon, que significa filhos nascidos. Porque quando nós somos gerados em Deus, quando nós somos transformados por Ele, não é uma velha vida que é meramente transformada, mas é uma nova vida que é gerada. Então nós não carregamos nada de uma velha vida, porque nós não somos huios, nós não somos filhos adotados, nós somos filhos gerados. Nós nascemos de novo. Agora o sangue que corre nas nossas veias é o sangue de Cristo. E aqui é o mais incrível desse texto. Porque o huios, o filho adotado, o filho maduro, ele não tinha direito à herança. Então se Deus só transforma a nossa vida, mas não nos gera de novo, a gente não teria herança. O único que tinha herança era o filho gerado. Então o que o Espírito diz para nós é, você não é um mero filho que foi tirado de uma realidade para uma nova realidade. Você não é um mero filho que era ruim e se tornou bom. Você não era um mero filho que estava Não, você é alguém que foi gerado de novo na família de Deus. E como filho gerado, você é herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Essa é a garantia de Deus para nós. E como nós entendemos isso? Mente elevada. Coloque a mente de vocês nas coisas que são do alto, porque é lá que Ele está, porque é lá que estão os seus tesouros, porque é lá que está a sabedoria. Não olha para mim e fica esperando sabedoria não, irmão. A sabedoria vem dEle. Quantas vezes eu subo aqui para pregar? Hoje mesmo, é um dia que eu falei, cara, vou falar 20 minutos e está ótimo, não tem nada para falar. Mas não é sobre mim, é sobre a sabedoria que vem do alto. Não é sobre o que eu tenho para te ensinar, é sobre o que o Senhor quer ministrar sobre a igreja. E o Senhor está dizendo para nós nessa manhã, não se coloquem sob jugo de realidade, de legalidade. Não se coloquem sob o jugo de filosofias que apontam para outra coisa, senão para mim, diz o Senhor. Não se desconectem do corpo, do cabeça.
Não se desconectem do cabeça. É Ele que alimenta o corpo. É Ele que faz esse corpo se mover. É Ele que faz a igreja se mover. Meu irmão, a igreja Hebron não se move por doutrinas humanas. A igreja Hebron não se move por doutrinas dos homens. A igreja Hebron não se move por legalidade. Nós nos movemos pela palavra. Nós nos movemos pelo cabeça. Se Deus mandar, nós fazemos. Se Ele não mandar, a gente não faz. Não é sobre nós. A igreja não é minha. A igreja é dele. E no dia que não for para eu pastorear aqui mais, eu não pastorei. Podem ficar tranquilos. No dia que for que Deus falar assim, você não é mais o pastor da Hebron, eu vou ser o primeiro a falar, gente, por favor, deixa eu ir embora. Porque eu não quero nada além daquilo que Deus tem para mim. Então entenda, eu não estou aqui numa relação de posse. Eu não tenho amor por isso aqui. No sentido de querer ter isso para mim para sempre. Eu amo porque é aquilo que Deus me entregou. Eu amo porque é a igreja que o Senhor me plantou. Mas não é um amor obsessivo. No dia que Deus quiser colocar outro, eu vou continuar amando essa igreja. Mas vou continuar amando o que Deus tem para mim. Então entenda, o ministério não é seu, a igreja não é sua, o dom não é seu. Tudo é dele, por ele e para ele. E ele nos entrega para a edificação da sua própria igreja. Então, irmãos, não vamos nos mover por vãs legalidades. Não vamos nos mover por meros títulos. Não vamos nos mover por meras filosofias. Vamos nos mover pelo Senhor. Vamos nos mover pela palavra. Vamos nos mover porque nós carregamos a mente de Cristo. Vamos colocar em pé? Aleluia. Feche os seus olhos. Oh Espírito Santo. Aleluia. Nós exaltamos o Teu nome nessa manhã. Nós exaltamos a Tua presença nessa manhã. Nós não queremos uma mente cauterizada por doutrinas pecaminosas, mas nós queremos uma mente livre pelo Senhor. Que em nossas veias corra o Teu sangue. Que a gente viva a Tua realidade. Nessa manhã nós pedimos, lava o nosso interior. Lava os nossos corações. Lava a nossa mente. Eleva a nossa mente. Nós queremos uma igreja que pensa como o Senhor pensa. Nós não queremos mentes cauterizadas e controladas, que te servem por medo. Nós queremos mentes transformadas, que te servem por amor. Nós não queremos mentes presas, que só não saem e se afastam porque estão presas. Nós queremos mentes livres, que tendo a opção de sair, escolhem permanecer. Senhor, nessa manhã derrama sobre nós a Tua santidade. Não é sobre preceitos humanos, é sobre a Sua santidade nessa casa. Enche-nos do Teu Espírito. Em nome de Jesus, permaneça.